alinhados com a eternidade, alinhados com o reino, alinhados, Senhor, com aquilo que o Senhor tem para nós, com aquilo que o Senhor tem para o nosso povo, para nós nesse tempo, Senhor Jesus. Derrama a tua unção sobre a vida do Jackson. Derrama a sua unção sobre esse lugar. Derrama a sua unção sobre nós, Senhor. Ah, Deus, a tua palavra produz vida e vida em abundância. Então, Senhor Jesus, que possa haver frutos de abundância nesse lugar, Jesus. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluias, aleluias, aleluia, aleluia, Jesus. Nós consagramos a vida do nosso irmão ao Imaculado Coração de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A paz de Jesus, irmãos. Eu me chamo Jackson, sou lá da região Bonfim, grupo de oração Emanuel. Para mim é uma alegria poder estar aqui com vocês, nessa tarde, nesse encontro, em que o grupo de oração como um tesouro, amém? Pergunta para o irmão que está perto de você, já achou o tesouro? Não, pergunta para ele aí, já achou o tesouro? Sim ou não? Achou? Pergunta para ele, já comprou o campo ou não? Comprou o campo? Pergunta para ele aí, comprou o campo? Sim ou não? Está tentando levar o tesouro embora, não dá, tem que comprar o campo. E eu quero iniciar dizendo essa reflexão que eu ouvi há muitos anos atrás, lá na minha região. Quanto custa o campo? Momento de tensão. Fala para o irmão que está do teu lado, tudo. Não tem desconto. Ninguém vai pichinchar no final. O campo não é mais caro para mim, mais barato para você, nem vice-versa. O homem encontrou o tesouro no campo, saiu alegre e vendeu tudo para comprar o quê? O campo. Se você ainda não vendeu tudo, uma coisa muito simples de identificar na sua vida: você não encontrou o tesouro no grupo de oração. Certeza absoluta. Não encontrou, não encontrou, tivesse encontrado já tinha vendido. Não, fato. E não vende reclamando não, vende como? Alegre. Os que estiver reclamando de estar aqui, pode ir embora, fique em paz. Por aquela porta ali, ó, sai pelo canto para não atrapalhar os irmãos e pode ir. Simples assim. Nós temos um tema proposto para esse segundo momento. O tema é redescobrindo as Escrituras. E eu quero convidar você a abrir comigo no livro de 2 Crônicas, no capítulo 34, no versículo 14. Eu fiquei pensando aqui comigo, né? Eu devia saber tocar um instrumento, porque você sabe que quem toca instrumento é supervisor das coisas, né? Você sabia disso, não? Está escrito aí. Não sei se você sabe, mas Josafá ganhou a guerra só com os músicos. Eu não vou com a cara dessa raça, entendeu? Diz que os músicos supervisionavam os trampos. Você toca instrumento? Não, então corre fazer uma aula de violão. Enquanto isso não acontece, enquanto você não toca um instrumento, vamos trabalhar. Tudo bem? Segunda Crônicas 34, 14. Encontrou não?
Achou aí, não? Estava falando com o Mauro ali que a gente estava vendo o tempo que nós ia demorar para achar a 2 Crônicas. Estamos a 4 minutos e 20. Achou não? Sim ou não? Isso, tem aquele falando, eu já achei. Eu falo ou não? Pode? Vai. Versículo 14, eu quero que você ouça aí e acompanhe. No momento em que se retirava o dinheiro que tinha sido levado ao templo do Senhor, o sacerdote Eucias descobriu o livro da lei do Senhor, dada por Moisés. Disse então Eucias ao escriba Safã: encontrei o livro da lei no templo. E ele o entregou a Safã. Este o levou ao rei e fez-lhe o seguinte relato: teus servos fizeram tudo o que lhe confiastes. Tiraram o dinheiro que estava no templo e o puseram nas mãos dos empreiteiros dos trabalhos. Por outra parte, acrescentou ele: o sacerdote Eucias me entregou um livro, e começou a lê-lo em presença do rei. Ouvindo as palavras da lei, este rasgou as suas vestes. Em seguida, deu esta ordem a Eucias, a Aicã, filho de Safã, a Abdom, filho de Micas, ao escriba Safã e ao seu servo Asaías: ide e consultai o Senhor de minha parte, e da parte do que resta em Israel e em Judá, a respeito das palavras deste livro, que acabam de encontrar, pois grande é a ira do Senhor, que se desencadeou sobre nós, porque nossos pais não observavam a palavra do Senhor, nem pondo em prática tudo o que está escrito neste livro. Versículo 22. Eucias e aqueles que o rei tinha designado foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Silã, filho de Tíqua, filho de Araás, guarda do vestiário, qual habitava em Jerusalém, no 2º distrito. Quando lhe transmitiram sua mensagem, ela lhes respondeu: eis o que diz o Senhor, Deus de Israel: dizei àquele que vos envia a mim, eis o que diz o Senhor: vou fazer vir sobre este lugar e sobre os habitantes todas as calamidades, todas as maldições escritas neste livro, que foi lido na presença do rei de Judá, porque eles me abandonaram e ofereceram incenso aos deuses falsos, irritando-me com todas as suas maneiras de agir. Meu furor se inflamará contra este lugar, sem que se possa jamais extinguir. Ao rei de Judá, que vos envia a consultar, o Senhor assim lhes direis: eis o que diz o Senhor Deus de Israel a respeito das palavras que ouvistes. Porquanto teu coração se comoveu e te humilhastes diante de Deus, escutando o que eu disse contra esta terra e seus habitantes, porquanto te humilhastes diante de mim, rasgastes tuas vestes chorando, eu também te ouvirei. Oráculo do Senhor. Pode aplaudir, irmão, a palavra do Senhor. Texto grande, né? Sim ou não? É porque nós estamos mais acostumados com a pregação do que a palavra. Então, para nós é muito mais interessante ouvir alguém falando assim, do que propriamente ouvir o que diz o texto.
Santo Tomás de Aquino diz assim: não importa quem falou, importa o que foi dito, porque a verdade só vem de Deus. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você, eu quero que você reflita sobre cada palavra que eu disser aqui, para saber se é de Deus ou se não é de Deus, tudo bem? Só que eu peço que você coloque um critério, e era isso que a gente partilhava ali. Não pode ser você sentindo o coração, amém? Porque a própria palavra diz assim: não tem nada mais enganoso do que o coração do homem. Do coração do homem brota tudo de Jesus. E para nós o maior critério de discernimento é o quê? Tem que sentir no coração. É ou não é verdade? Eu senti no coração de estar aqui hoje. Não, eu não senti. Eu queria estar em casa, entendeu? Senti no coração. Veja, não se trata disso, irmão. Se trata de fazer aquilo que precisa ser feito. E existem coisas que precisam ser feitas, ponto. Está claro para você isso, não? Todo mundo aqui é servo de grupo de oração. Então é necessário que você entenda que existam coisas que precisam ser feitas. Se você não compreende isso, tudo que você vive, tudo aquilo que precisa ser feito, nunca será para você graça, será sempre o que? Fardo. Então, tipo assim, é necessário que estejamos aqui, amém? Existe uma proposta, existe um direcionamento, Deus quer nos trazer uma palavra. Se eu creio a partir disso, que eu preciso estar aqui, para ouvir o que Deus tem, e para viver aquilo que Deus tem, então eu venho com alegria, ainda que seja custoso. Você entende a diferença aqui? Entre coisas que são custosas, e coisas que nós não queremos fazer ou queremos fazer. É necessário fazer o que precisa ser feito, e entender que é graça, ainda que seja custoso. Simples assim, certo? Veja, a gente leu a parte do reinado do rei Josias, tranquilo para todo mundo, amém? Eu estava num discernimento ali com o cristão, pensando sobre esse momento e sobre entender que a proposta que Deus traz para nós, logo de cara, já me dá medo. De Deus nos trazer um direcionamento chamado assim, ó, redescobrindo as Escrituras. Ou às vezes a gente não entende as coisas, e aí a gente acha que está tudo bem. Por exemplo, o tema deste ano, a palavra norteadora, tinha que dar medo. Diz assim: desperta tu que dormes. Aí a gente, como mal fala português, a gente tem dificuldade de compreender. O mundo precisa despertar, amém, irmãos? Amém, irmãos? Tá. O povo lá fora tem que despertar, amém, irmãos? Amém? Me ajuda aqui, irmão. Me ajuda. Me ajuda aqui. Tu. A segunda pessoa do singular, amém? Mais conhecida como você. Não é ele. Entende aqui a dinâmica comigo. Não é ele. É quem? Você. Aí Deus nos dá uma palavra dizendo assim: desperta, você que dorme. Eu falo, realmente, né, Jesus? Tem que despertar os irmãos lá. Tamanho é o sono, tamanho é a letargia, minha e sua. Tamanha a distância da compreensão daquilo que Deus está nos dizendo. Aí Deus fala com a gente assim, ó, redescobrir as Escrituras. Aí é para chorar. É ou não é? Primeiro, irmão, o rei Josias, ele empreende uma reforma no templo e no povo de Judá. O rei Josias começa a mudar toda a realidade que Judá vivia. Quando eu digo para você
que o templo era necessário, que ele reformasse, e que Josias precisava empreender uma reforma. É claro para você, você consegue entender em que tempo o rei Josias está, não? Ou a única referência que nós temos é Babilônia e sem Babilônia? Não, porque é importante saber, porque senão pode ser que a gente fique distante daquilo que Deus quer nos dizer. E aí o fato disso não ser familiar para nós, já é um primeiro momento de dar para nós o quê? Um medo. Porque assim, pensando no livro de Crônicas, eu já falei assim, tá aí um livro que nós não vê todo dia pregando no grupo de oração, é ou não é verdade? Nós malemar sabe o que fala Crônicas, sim ou não? Crônicas, nós nunca demos uma raspada em Crônicas, é ou não é verdade? Porque os primeiros 9 capítulos de Crônicas é genealogia. Fulano, filho de Ciclano, filho de Beltrano, filho de Fulano, filho de Ciclano, filho de Beltrano, filho de Ciclano, filho de Beltrano. 9 capítulos, filho de Ciclano, filho de Beltrano, filho de Ciclano, filho de Beltrano. Irmão, aí isso já mostra que aquilo que Deus trouxe para nós, e não é para você, é para mim, é para nós, diocese de Osasco, é urgente. Não há em nós uma intimidade com o quê? Com a palavra. Por que a gente não conhece Crônicas? E aqui nós vamos diagnosticar. Por que Crônica não é muito conhecido por nós? Porque não prega direto no grupo de oração. Sinal que a gente só abre a Bíblia que dia? Fala a verdade. No dia do grupo de oração. Ah, é o texto que nós lê. O irmão fala, nós abre, lê e fecha. Evangelho do dia é quando nós lê. Pegar uma palavrinha meio diferente, nós não sabemos nem o que fala. Porque raramente prega. Ou seja, a intimidade que a gente tem com a palavra, ela se limita ao tempo que a pessoa está lendo. Daí para frente, a gente vive daquilo que está dizendo. É desse jeito o nível da intimidade. O coordenador falou que não precisava, mas nós vamos contextualizar. Tudo bem? Nós vamos contextualizar. Vamos lá. Olha só. Então, Davi, beleza, certo? Davi teve um menino, chama Salomão. Esse é conhecidaço. É ou não é? Isso, boa. Aí Salomão deu uma mancadinha aí, né? Umas não, várias. Aí Salomão morreu. Quando Salomão morreu, aconteceu uma coisa. Dividiu as 12 tribos. Sim? Isso, dividiu. Pá, rachou. De um lado ficou 2 tribos, do outro lado ficou 10. De um lado ficou Judá e Benjamim, e do outro lado as outras 10. Um rei era Roboão, o outro era Jeroboão, beleza? Ficou 2 reinos, o reino do sul e o reino do norte. O reino do sul é o reino de Judá, o reino do norte é o reino de Israel. Ficou um reino para cada lado, certo? Você sabe que a capital do reino do norte é a Samaria. Por isso que os judeus não falam com o samaritano. Porque no reino de Judá ficou 3 coisas. Ficou Jerusalém, ficou o templo e no templo ficou o sacerdote. Entendeu? No território de Judá tem Jerusalém, tem o templo e tem quem? O sacerdote. No reino do norte não tem o templo. Então, o que Jeroboão fez? Falou assim, não, eu não quero o povo daqui indo para Judá. Então, o que a gente vai fazer aqui? 2 templos. Um em Dan e outro em Betel. E aí nós mesmo aqui cria nosso templo e está tudo certo. Nós criamos nossa igreja. Pode falar isso aí ainda não? Dá problema. Pode, tá bom, beleza.
Entendeu? Você vai saber, não vou falar mais nada nesse lugar, né? Criou lá as suas paradas, falou, não, agora é nós. E aí o povo do reino do norte começou a oferecer o sacrifício nos 2 templos que Jeroboão tinha criado. Você está entendendo porque o povo de Judá é de mal do samaritano? Você entende por que a samaritana fala para Jesus assim, ué, cada um fala que tem que adorar em algum lugar, um fala que é no monte tal, o outro fala que é no monte tal, um fala que é no monte Moriá. No que tem no monte Moriá? No lugar onde Abraão ia sacrificar Isaac, o que tem lá? O que tem lá? Vira para o irmão que está até lá, fala, o templo, irmão. O templo está lá, construído lá. É por isso que ela diz, um diz que tem que adorar aqui, o outro diz que tem que adorar lá. Porque quando teve a divisão da tribo, como o reino do norte não tinha templo, construiu. Então o povo nasceu longe de onde? Do templo de Judá. Tudo certo até aqui? Caminhamos bem, não? Beleza. O que acontece? Segue a história do povo, um rei após outro. O problema do reino de Judá é que conforme o tempo passa, já vinha de Salomão a idolatria, a apostasia, a perda daquilo que Deus disse, e isso conforme o tempo passou foi só acentuando. Foi só acentuando. O reino do norte, Israel, já estava daquele jeito, já estava perdido. A Assíria vem, destrói o reino do norte, e fica só o reino do sul, de Judá. Quando o reino do sul permanece, agora só ele, aparece o rei Josias. E ele começa a fazer uma coisa, uma reforma. Aonde, irmão? No templo. Chegamos em Crônicas 34. Diga, glória a Deus. Ufa, glória a Deus, chegamos. Aí cristão, chegamos, aí que vence. Olha lá, o coordenador fez assim. Todo mundo sabia, é que precisava só dar um F5, né? Lê lá, irmão, em nome de Jesus, é mais barato, lê lá. Chegamos aqui, beleza? Josias era um cara bacana, assumiu o templo, assumiu o reinado, ele tinha 8 anos. 8 anos, menino, virou rei, tá tudo certo. O pai dele era ruim, tão ruim quanto o vô dele. Quando ele assume, Josias entende assim, a gente precisa fazer uma reforma. Então o que ele começa a fazer? Ele começa a restaurar o quê? O templo. Que templo? O templo de Salomão. Aquele templo lá que Salomão construiu. Ele começa a arrumar o templo. Porque, irmão, o templo está abandonado. O templo está largado. Então ele chega, e aí diz o texto assim, ele pega o dinheiro da oferta, e ele começa a construir. Vê que ele diz aqui, ó, nós entregou o dinheiro para os empreiteiros. Você prestou atenção aqui no texto? Sim ou não? Isso. Pegou e entregou o dinheiro. Falou, paga o pedreiro. Chama o pintor. Chama o cabo para fazer o gesso. Chama para fazer a pintura. Troca o vitral. Chama a irmã das cortinas. Está entendendo? Chama a irmã dos utensílios. Foi pagando todo mundo para que houvesse uma restauração aonde, irmão? No templo. Todo mundo, em todo momento, deseja restaurar o templo. Ou se restaurar. Porque a gente pensa assim, no primeiro sinal de mudança, a gente quer mudar alguma coisa, não é verdade? Você não vê o Fernando? Converteu, mudou a cor do cabelo. Você ouviu ele falando aqui? Chegou com o cabelo numa cor, agora está igual eu. Eu cheguei na renovação e tinha outra cor de cabelo. Tira essa irmã daqui. Tinha outra cor de cabelo. Porque isso é muito nosso. Entende aqui? De mudar. Quem nunca pensou em mudar o visual? Está entendendo? Fazer um negócio assim, um negócio assado, dar uma conservada. É ou não é fazer uma unha? É ou não é assim? Tem irmã que não veio por enquanto porque não fez a unha. É primordial fazer a unha. Entende? Ou seja, as mudanças externas, elas nos acompanham.
E elas são para nós até um sinal de autoestima. Josias, quando começa a empreender as mudanças, a reforma no templo, ele começa desse jeito. Vamos pintar a parede, vamos limpar chão, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E ela começa, você não está entendendo, Josias era o melhorzinho desses reis de Judá. E aí, conforme as coisas estão indo, o templo está ficando limpo, tudo está voltando a ser como era. E é isso que a gente deseja. Sim ou não, irmão? Oh, glória a Deus. Quem não tem uma saudade de antigamente? Nós queríamos que fosse igual antigamente, era ou não é? É desse jeito que nós queríamos, sim ou não? É isso que nós queremos. Que antigamente era assim, não era? Antigamente era assado, é ou não é assim? E aí a gente cai nessa, a gente começa a pensar de que a mudança, ou estar como antigamente, é nós voltarmos às práticas de antigamente. Se a gente voltar a fazer aquilo que a gente fazia antigamente, é como se nós voltássemos no tempo e fôssemos do jeito que era antes. É isso que a gente pensa. Mas, irmão, o cristão falava aqui do louvor, amém? Sim? Seja sincero comigo. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos de antigamente. Os irmãos têm violão que custa meu carro. Esse som aí, todo mundo aqui tem que fazer vaquinha para pagar esse som. Em termos de tempo, os recursos que nós temos hoje são melhores, sim ou não? Você pega as músicas hoje, são bem mais bonitas hoje, não é verdade? Aí eu falo, não, mas as ungidas eram de antiga, mas tinha umas antigas, era ruim os irmãos cantando. Era ou não era? Tem uns ministérios de música que melhorou, é ou não é? Até você ficou menos feio. Para voltar antigamente, vai ser aquela pessoa de antigamente, não esquece, vai voltar com tudo, vai ser aquele cabelo, irmã, vai ser aquela saia, não vai ser Estela Maris mais, entendeu? Então às vezes a nossa percepção é esse retorno, e veja, é a mesma percepção de Josias, é a percepção do seguinte, vamos limpar a fachada e está tudo certo, vamos limpar o templo, vamos varrer o chão, vamos dar uma mão de massa e está tudo tranquilo. Irmão, olha o tamanho do problema. Quando a reforma está acontecendo, diz que o sacerdote encontra o quê? Vamos de novo. Vocês estão parecendo meu grupo de oração, como eu estou pregando. E olha que tem 2 pessoas me ouvindo no meu grupo de oração. Está entendendo? O povo, o sacerdote está lá arrumando o templo. O que ele encontrou? Ele encontrou o livro, amém? Ele encontrou a palavra. Se você quiser, assim, ele encontrou a Bíblia, tudo bem? Ele encontrou o livro da lei. Ele leu. E ele mandou levar para o rei. Chegou lá, o sacerdote, o escriba leu para o rei o livro da lei. Qual é o primeiro problema, irmão? Onde que esse livro estava perdido? Não sei, estava perdido, irmão. Como é que nós sabemos? Onde que ele estava perdido? Dentro do templo. Repete comigo, dentro do templo. Dentro do templo, o livro, a lei, a palavra estava perdida. Eu não sei se você entende a gravidade disso. Veja, irmão, nós estamos falando de um rei que queria fazer uma reforma, que queria voltar tudo como era antigamente, mas que ainda assim deixou-se perder o quê? O que, irmão? A lei, deixou-se perder a palavra. Irmão,
a graça de Judá era ter no seu território o quê? O templo. A graça, veja, é o leão da tribo de Judá. Está entendendo? A graça de Judá é ter o templo. E ainda assim, Judá perdeu o quê? A palavra. Hoje, pode ser que nós sejamos o povo que deseja fazer uma reforma. E eu não é esse povo. Chegou, nós vamos mudar. Eu não é assim. Nós é o povo que vai despertar os outros, mesmo dormindo. Porque, um parênteses aqui. Porque você acha, olha aqui para mim, você acha que despertar é acordar. Esse é o seu problema. Sabia? Você acha que despertar é acordar. E aí, quando chega nesse momento, é óbvio que você não entendeu nada. Você sabe qual é a minha meta todo sábado? É dormir até acordar. Porque isso é uma coisa que eu não consigo fazer na semana. Porque na semana eu sou despertado. Num momento específico, numa hora específica, para uma tarefa específica. Você está entendendo? Você está achando que você tem que acordar. Quando na verdade, você tem que despertar. Despertar, irmão, é um verbo, amém? Fala para o irmão que está do teu lado, o verbo vai despertar você, fala para ele aí. Isso, fica em paz. E vai ser nessa tarde em nome de Jesus. Vai, na marra, está entendendo? Olha aqui, o rei queria fazer uma reforma, mas ele tinha perdido a palavra, ele tinha perdido a referência que chancela todas as coisas. Irmão, quando a gente perde a referência da palavra, a gente vive de fachada. Do mesmo jeito, a reforma do rei Josias era somente arrumar o quê? A fachada. Vamos dar um grau na fachada aqui, Alice. Vamos trocar aqui, o nome da Beata está pagando. Vai parecer novo. É ou não é? Você quer mudar a fachada? Você parecer novo. Todo mundo quer um avivamento. Todo mundo quer um renovo. Basta mudar a fachada. Quer parecer que está na casa nova? Pinta a parede. Mas dentro quem continua? A mesma família, a mesma pessoa. Esse é o problema. Esse aqui é o problema. A gente acha que a boa intenção, generosidade, coisas que para nós são suficientes, é o suficiente para fazer o que, irmão? Reforma. Irmão, reforma sem palavra só atinge a estrutura, nunca atinge a vida. Porque olha bem, o rei Josias queria reformar o templo, mas toda a reforma que ele empreendeu era uma mudança aonde, irmão? Na estrutura do templo. Pinta aqui, limpa aqui, levanta lá, conserta a goteira, troca a calha, faz isso, faz aquilo. É do mesmo jeito eu e você. Basta para nós uma fachada nova. Faz uma fachada, faz cara de ungido e está tudo certo. Faz cara de pregador, eu não sei como é cara de pregador, mas você faz assim e está tudo tranquilo. Ou seja, irmão, mudança somente o quê? Exterior. Mesmo você desejando empreender, entenda bem, você não é capaz. O rei, mesmo com toda a sua boa vontade, não conseguiu. Por quê, irmão? Porque a palavra tinha se perdido. E ela se perdeu aonde?
Dentro do... Irmão, isso aí é de chorar. A palavra se perdeu dentro do grupo de oração cristão. Porque não foi do lado de fora, sabe por quê? O povo lá fora nem quer ouvir. Mas quem diz toda semana que quer ouvir é eu e você. Mas se eu perguntar para você, qual foi a palavra que pregou no seu grupo de oração essa semana? Diz aí para mim. Diz aí. Fala aí que eu quero ouvir. Fala para mim. Irmão, treino é treino, jogo é jogo. Grupo de oração é para os irmãos, não é para nós. Aí por isso que tem oração de fortalecimento, porque o grupo já não fortalece ninguém. É por isso, nós inventamos oração. Ou o grupo não é mais suficiente de nos dar uma palavra? A palavra se perdeu no templo, não fora. E você sabe quem deixou a palavra se perder? O povo de Judá, o povo que ficou no templo. Muitos passaram, amém, irmãos? Pelo seu grupo de oração, sim ou não? Você foi aquele que ficou, sim ou não? Fala para o irmão que está ao teu lado, então fui eu que perdi a palavra. Fala para ele aí, fui eu que perdi. A gente que ficou em Judá perdeu a palavra. Esse foi o nosso problema. E aí a gente quer fazer o quê? Uma reforma no movimento. Porque todo mundo se incomoda com a dita estrutura, sim ou não? A sua visão é de estrutura. Por quê? Você ainda não encontrou a palavra. Quando Josias ouve a palavra, irmão, olha aqui para mim. Quando ele ouviu a palavra, ele trocou a cor da tinta, pelo amor de Deus. Quando ele ouviu a palavra, ele falou, realmente tem que pôr porcelanato. Foi isso que ele disse? Sim ou não? Irmão, rasgou as vestes e falou, meu Deus, nós estamos fora do que diz essa palavra. Nós estamos distante daquilo que ela diz. O problema é que a gente acha que vai ouvir a palavra para ela dizer a cor da tinta que nós temos que pôr. Quando o rei ouviu, irmão, ele ouviu a palavra, rasgou as vestes e falou, não dá. Aí 2 dias depois, não foi? Ele saiu e mandou falar com a profetisa. Foi ou não foi? Sim ou não? Sim ou não? Fala para o irmão que está do teu lado. Claro que não, foi na hora. Vocês são mais inocentes que o povo lá do grupo, meu Deus. O rei rasgou as vestes e na mesma hora, falou, vai lá. Vai falar com a profetisa e vai para lá. Vai buscar onde? Em Deus. O que a gente precisa fazer? Na mesma hora, irmão, que o rei Josias ouve a palavra é capaz de atingir a vida dele. Veja, o sinal de rasgar as vestes é o sinal do arrependimento, do reconhecimento do erro. Na mesma hora, o rei Josias faz o quê? Muda. E aí, irmão, é onde acontece a verdadeira transformação, reforma em Jerusalém, no templo. Por quê? Não é mais estrutura, agora é vida. Sem a palavra, nós só vai mudar a estrutura, cristão. Nós cria ministério, tira ministério, bota ministério, tira isso, faz aquilo, faz aquilo outro, faz aquilo lá, e vai e vem. Irmão, sem a palavra não atinge a vida de ninguém. Quando o rei se encontrou com a palavra, e aí você vai sentar e chorar, mudou a vida de todo mundo que estava lá no grupo de oração, amém? Amém? Fala, não, a primeira veste foi a minha. Esse é o problema de quem quer despertar o mundo dormindo
não conseguiu entender qual foi a primeira veste que foi rasgada, irmão? Do rei. Você encontrou a palavra? Então muda a sua vida. Ai, mas fulano tinha que estar aqui para ouvir isso. Passou ou não passou pela sua cabeça? A se converter, irmão. Ouviu, irmão? A palavra? Se ouviu de verdade, muda a sua vida. A sua vida. O rei rasgou as vestes e falou: não, nós não pode. Nós não pode ficar do mesmo jeito. Não pode. Diante do que, irmão? Diante da reforma, sim ou não? Você tem que falar não, tá? Diante da reforma, sim ou não? Não, diante do que? Da palavra. Porque a palavra chancela todas as coisas. É na palavra, pela palavra e através dela que nós fazemos todas as coisas. Sem ela, irmão, é só tinta na parede. Com ela, aí é vida nova. A gente veio assim até aqui, você está entendendo? Até aqui, mas diante dela não dá para continuar assim. E a pergunta do rei é o seguinte: o que nós temos que fazer? E aí Deus dá aquelas profecias que todo mundo gosta de ouvir. Vou trazer todo mundo de volta. Deixa eu ver. E o povo que não vem, eu não... Falou assim: vai acontecer tudo. Todas essas calamidades aí. Porque o povo abandonou. O quê? A palavra. E aí, hoje nós colhemos o fruto do quê? Do abandono. Da palavra que a gente deixou perder. Mesmo a gente estando toda semana dentro do templo. E a palavra, irmão, ela não se perdeu porque a gente não conseguia identificar geograficamente onde ela estava. Ela se perdeu da onde? Daqui, ó. Daqui ela se perdeu. Quando nós fazemos as coisas, mas nós abandonamos a palavra, veja, irmão, nós estamos caminhando perdido. Quem orienta tudo, quem chancela tudo, quem traz tudo à existência é o quê? A palavra. Veja, no início, Deus criou tudo pelo verbo, amém? O Logos de Deus trouxe tudo à existência, sim ou não? Então, pela palavra, Deus criou todas as coisas. E aí hoje nós queremos criar coisas, irmão, mas nós abandonamos o quê? A palavra, que é a única que tem poder de realmente transformar. Aí a gente é um povo que vive de uma pseudo boa vontade. Pseudo boa vontade. A gente é um povo que não se coloca diante da palavra para que ela nos confronte, mas é para que ela de alguma maneira confirme aquilo que a gente já quer fazer. Não é verdade? É igual o critério do coração. Tem que sentir no coração, não tem que sentir nada. Sentir no coração é desculpa para fazer o que você quer. Eu devia ter ligado para o Mauro, sentir no coração de não ir. Diz que Jesus foi o que, irmão? Obediente. Obedeceu à vontade de Deus. A minha e a sua vida diante da palavra precisa viver aquilo que ela nos diz. Simples assim. Porque sem ela, toda a pseudo-reforma que a gente quer fazer, nunca será capaz de gerar o que, irmão? Vida. E sem ela, nós vamos ser um povo que acha,
que está construindo algo. Porque não se trata de olhar para a palavra como um livro. Entende isso? Partilhava com o coordenador ali. E eu ficava abismado como os irmãos são de Deus. De Deus assim até o tutano. Não sei se você sabe, mas o livro das crônicas narra aquilo que acontece em 1 Samuel, 2 Samuel, e em 1 Reis e 2 Reis. É a mesma coisa. Só que em 1 Samuel e 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis, tem uma característica. Eles são muito mais livros históricos, que citam a história. O livro das crônicas reconta a história sob uma perspectiva de esperança. É para tanto que o livro das crônicas termina dizendo que aguardará a vinda do novo templo. Você entende que até nessa hora em que Deus nos deu o livro das crônicas para refletir, é porque Deus deseja que nós tenhamos um meio de refletir. Não se trata de olhar para a palavra como quem conta uma história, mas se trata de olhar para a palavra na mesma visão que crônicas foi escrita, para colocar no coração do povo o quê? Fala para o irmão que está do teu lado, esperança. Fala para ele, esperança. Não se trata, irmão, de saber a data, o dia, o ano. Não, se trata de relacionamento. Por quê? Porque a gente não é a religião do livro. A palavra é uma pessoa. Se a gente não entendeu, é porque a gente está deixando, a gente já perdeu ela de vista. E eu acho pouco provável que a gente encontre até o templo daqui uns aninhos. A palavra é uma pessoa. É sobre essa dimensão que o Senhor nos convida a ter este relacionamento. A deixar com que esta pessoa nos fale. Com que essa pessoa nos oriente, nos corrija. Entende o que eu estou dizendo? É diante desta pessoa que a minha ação, a sua ação, a minha vida, a sua vida, o seu ministério, o seu grupo de oração será confrontado. É essa pessoa que vai animar você, que vai exortar você. É essa pessoa que quer falar conosco nessa tarde, para que a gente desperte, em nome de Jesus. Agora, irmão, se para nós é só letra, palavras, versículos e textos, você pode até ler de vez em quando, mas no seu coração ela já se perdeu. É necessário estar diante da palavra para que a minha e a sua vida se converta. É simples assim. E aí, para a gente encerrar, pode ficar de pé. Não precisa pegar. Êxodo no capítulo 5. Tem um momento aqui que é fantástico, que é muito agente. Diz que Moisés foi falar com o faraó. Moisés chegou no faraó e falou assim: ó, tem que deixar o povo ir lá no deserto, que o povo tem que adorar a Deus. O faraó olhou e falou assim: eu nem conheço esse Deus, e o povo não pode ir, porque eles estão trabalhando.
estou fazendo um trampo muito importante. Moisés repetiu para o faraó. Deus falou que o povo tem que ir lá no deserto adorar. O faraó repetiu assim: não vai ninguém, porque está todo mundo trabalhando. Eu fiquei pensando nisso. Eu falei, é muito nós, né? Porque na hora que nós estamos, por exemplo, num encontro como esse, na hora que os irmãos estão pregando, Deus está trazendo uma palavra, a gente lembra que faltou água no galão e nós temos que trocar o galão. A gente lembrou que tem que mandar uma mensagem importante para alguém. A gente lembrou que precisa ver se tem papel higiênico no banheiro, porque é acolhida com os irmãos. O trabalho tem sido a prioridade nossa como servo de grupo de oração. Quer manter alguém no grupo de oração? Dá trabalho para ela. Enfia o ministério nela que ela fica. Essa não é. E aí nós temos N testemunho. Irmão, comigo foi assim. É ou não é desse jeito? Me deram a Bíblia e eu entrei. Não, então você não entendeu. Você não entendeu. A diferença é que quem fez isso com você tem a visão que você não tem. Porque você foi lá um dia, amém? E Deus alcançou você naquele dia, amém? Quem estava lá já tinha visto isso. Agora nós não conseguimos ver nada disso, então nós distribuímos ministério para ver se nós acerta alguém. Vai ter formação para pregador, vem todo mundo. Não, não vem não, quem não é pregador não vem. Aí qual é a questão? A questão é o seguinte: precisa ir adorar a Deus. Não, mas nós temos um trabalho. Irmão, essa é a resposta do faraó. Essa é a resposta de quem não conhece a Deus. Porque na nossa vida servo, entre trabalhar e estar com Deus, irmão, sem pensar, nós estamos com Deus. É difícil o que nós temos que fazer, então nós reza mais ainda. Só que nós perdemos a dimensão da palavra. Então nós queremos reformar por nós, cristão. Só que aí a gente tem grupo de oração que só muda a fachada, não muda a vida de ninguém. Aí nós falamos que o movimento esfriou, mas quem é o movimento? Levanta a mão assim, ó, fala, prazer, eu sou o movimento. Se o movimento esfriou, olha para a pessoa que está do teu lado e fala, sou eu mesmo então. Só que aí, como nós, irmão, não descobriu a palavra e deixou ela perder, a culpa é da parede, que é marrom, está entendendo? A culpa é da apostila. Irmão, a responsabilidade é do povo de Judá, que ficou no templo e deixou o que se perder? Deixou o que se perder? Dentro do templo. Você entende que se há alguma infidelidade, ela é minha e sua, porque a palavra permaneceu sempre aonde ela esteve. Você ouviu aonde primeira vez a palavra? No grupo de oração. Não esquece, ela está lá ainda. O problema é que nós não ouvimos mais. O problema é que Pentecostes não acontece mais, cristão. Prega o batismo depois, porque não acontece mais. Nós perdemos a dimensão de Pentecostes. Pentecostes é a festa em que o povo recebeu de Deus as tábuas da lei. Pentecostes é a festa do Sinai. Pentecostes é a festa de Shavuot. Deus deu para o povo a lei no Sinai e o povo se alegrou. Se nós somos um movimento que diz que é
como semente de Pentecostes, o que, irmão, que deveria estar em nós? A palavra. Mas o que a gente não entendeu é isso aqui, ó. Ezequiel 36 diz assim, ó: tirarei do vosso peito. Me ajuda aqui. Tirarei do vosso peito. Tirarei do vosso peito. E vou dar para você um coração do quê? O povo recebeu no Sinai a lei aonde? Aonde, irmão? Aonde, irmão? Na pedra. Mas o Espírito Santo vai escrever lá onde? Na carne. O verbo se fez o quê? Ideia, ideologia. Nós é canhoto, nós é destro. Foi isso que ele se fez? Ele se fez o quê? Carne. Entende? Pentecostes vai tirar do nosso peito o coração de pedra e vai colocar um coração do quê? Não é a religião do livro, é a religião da pessoa. Agora, se eu e você nunca entendeu Ezequiel 36, é porque nós nunca foi batizado no Espírito Santo. E aí, irmão, o resultado é muito simples. A palavra se perdeu dentro do templo. Onde está? Tem um momento lá que um cara fica falando, mas a palavra mesmo já perdeu. Fica à vontade, irmão, pode rezar aí.